E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador, e esses são os primeiros livros da Patrística que está entrando na minha coleção, tá? É uma coleção grande, não pretendo fazer completa. Tem alguns livros que realmente não me interessam, como, por exemplo, Comentário aos Salmos. Por mais bonito que sejam os Salmos, não acredito que haja comentários suficientemente interessantes que vale a pena você gastar R$ 100 em um livro, né? Então, por isso eu não devo fazer completa. É uma coleção que eu não recomendo para quem não conhece a Bíblia. Por quê? Porque alguns comentaristas, alguns padres antigos, estão 90% corretos, outros estão 50% corretos, outros estão 30% corretos, tá? Então, eu não recomendo. Eu recomendo que só leia a patrística, quem já leu a Bíblia uma ou duas vezes, quem já fez um estudo bíblico, pode ter sido em qualquer igreja protestante, mas você tem que ter feito um estudo bíblico básico. Por quê? Porque o protestante acredita na Bíblia literalmente como está escrito, ao invés do católico, né? Como o protestante interpreta a Bíblia? Literalmente. Está escrito que o mundo foi criado em 6 dias? Foi criado em 6 dias. Então, você pega um comentário de um padre da patrística que diz que é apenas um poema simbólico, e você nunca leu a Bíblia, você pode ser enganado em relação a isso, tá? Quando Cristo fala das coisas do Antigo Testamento, em momento nenhum fala que são simbólicas, tá? Então, você tem que conhecer primeiro a Bíblia, para depois resolver ler a patrística. Então, não recomendo. Esse é o perigo, tá? A bênção da patrística tem muita coisa interessante. Você vai conhecer o pensamento do segundo, terceiro, quarto século, só que existe uma maldição, né? Qual que é a maldição? Essas pessoas, elas viviam a 2.000, 3.000 quilômetros de Israel. E muitas vezes elas não tiveram inspiração necessária para dar a correta interpretação às escrituras, tá? Elas foram pelo pensamento majoritário da sua época ou da região em que viviam, mas se elas pudessem pegar um avião, por exemplo, de Roma e ir para a Síria, que era um centro cristão muito importante na época, quem sabe até o mais importante, tá? No primeiro e segundo século, ela veria que os padres que moravam ali não concordariam com as posições desses cristãos romanos ou gregos, tá bom? Então, quem organizou principalmente os livros dos padres da igreja, da patrística, tem um lado religioso, um viés religioso. Ou seja, foram escolhidos aqueles padres que foram considerados corretos, tá? E aqueles padres que foram considerados errados, eles não entraram na coleção. Você entendeu? A igreja não se preocupou em traduzir os livros, em popularizar, em imprimir, absolutamente nada. Eles foram enxotados para debaixo do tapete. Por exemplo, no Império Romano Oriental, durante 30 anos, assim, aproximadamente, o imperador, com a ajuda de uma quantidade considerável de padres, conseguiu abolir a veneração de imagens, a veneração dos santos, tá? Durante um período relativamente longo, ali, uns 20, 30, 40 anos. Esse imperador ele foi derrubado e esses padres foram enxotados, e, inclusive, esse imperador é difamado na literatura católica até hoje, como deram um apelido para ele como o Cagão, para você ter essa ideia. Justamente porque ele defecou na pia batismal no momento do batismo, tá? Então, porque ele foi derrubado, as ideias dele e desses padres que eram contra a veneração dos santos e as imagens foi jogado para debaixo do tapete, e obviamente os escritos desses padres não são propagados, não são distribuídos, né? Foram destruídos, foram jogados para debaixo do tapete. Então, assim, a história da igreja cristã é muito longa, e os livros escolhidos para fazerem parte da coleção patrística, eles têm um lado, eles têm um viés, ou seja, não existe exatamente uma honestidade intelectual, tá? Os livros são muito bonitos. Eu não gosto muito desse verde, mas quando você abre, essa capa dura é muito bonita, tá? Tem aquele hot stamp, é hot stamp que fala?
tá? Muito bonito mesmo. Não concordei com essa classificação absurda. Aliás, eu devia fazer um vídeo só sobre classificações. Ou seja, esse é o 27º livro da coleção, mas eles resolveram que vai ser 27.1, 27.2 e 27.3. Por quê? Para ter os comentários completos do São João Crisóstomo. Gente, para que isso? Coloca 28, 29 e 30 e pronto. Tá? Não faz sentido. Vai ficar feio na estante de toda maneira. Você ter 27, 28, 29, né? Ou você ter 27.1, 27.2, 27.3. Tipo, pra que isso? Tá? Primeiro, eu tô comprando os livros que não são de Santo Agostinho, porque eu vi que essa coleção, 50% praticamente é Santo Agostinho. Então, me interessa mais conhecer uma variedade grande de autores do que investir somente em Santo Agostinho, tá? Já que metade dessa coleção é Santo Agostinho. Eu estarei ganhando mais investindo em mais autores do que em conhecer apenas as ideias de apenas um autor, no caso Santo Agostinho. As páginas são bem impressas, é um papel de boa gramatura, tá? Tem aqui a almofadinha, ou seja, é capa dura mesmo, é luxo mesmo, tá? Irineu de Leão, Contra as Heresias, esse livro é muito interessante, já dei uma lidinha. Ele acredita literalmente no 7º milênio, ou seja, que a vida na Terra só vai durar 6.000 anos, sendo o 7º milênio o sábado da criação, ou seja, os salvos, né, são levados para o céu. É muito interessante ver alguém do século, sei lá, 2, acho que ele é do século 2, crendo nisso, tá? Ou seja, uma interpretação que tem gente que escuta hoje e fala, que besteira, mas já existe há quase 2.000 anos. Padres Apostólicos é um dos mais vendidos, é sempre assim, né? O primeiro volume, esse é o volume 1, sempre vende muito mais. Aí depois o povo abandona por variados motivos, é a mesma coisa da coleção de livros comuns e quadrinhos. O povo vai abandonando, né? Tanto que esse daqui é a que mais tem impressões, tá? Porque a demanda é alta. Vamos ver o número de impressões desse daqui. Cadê? Ó, primeira edição de 95, quer dizer que não houve modificações textuais após 95. E a 12ª reimpressão de 2024. Sempre é assim. Então, esse daqui é o número 1 da coleção, tá, galera? Padres Apostólicos. São padres que escreveram pouco, então eles juntaram tudo isso daqui num livrinho só. Irineu de Leão é o 4º da coleção, tá? Aí, São João Crisóstomo, eu já tinha mostrado, é o 27, 27.1, e eu tenho também o 27.2, tá? 27.2. Aí tem mais um que é o 27.3. Então é isso daí. Vamos dar uma olhada só na lista geral da coleção. É chatinho de achar isso daqui na internet, ou pelo menos não achei. Ó, ele começa com padres apostólicos, aí o 2, padres apologistas, o 3, 1 e 2, apologias e diálogo com Trifão, contra as heresias, explicação do símbolo, aí sermões de Leão Magno, aí começa muita coisa de Santo Agostinho, como eu falei para vocês, é metade da coleção. A Trindade, o livre-arbítrio, comentário aos Salmos, Confissões é muito publicado até mesmo por protestantes, tá? A Vida Feliz, A Graça, parte 1 e parte 2, comentários sobre Lucas, homilias, né, sobre Lucas, muita coisa de Santo Agostinho. História Eclesiástica, Eusébio da Cesareia, também é publicada por protestantes, eu tenho de uma outra editora. Aí temos do matrimônio, Santo Agostinho, a doutrina cristã, contra os pagãos, por Santo Atanásio, a verdadeira religião, Santo Agostinho, contra Celso de Orígenes, comentário ao Gênesis, Santo Agostinho, tratado sobre a Santíssima Trindade, nem todos os cristãos veem a Trindade da mesma maneira como os católicos, tá? Da incompreensibilidade de Deus, São João Crisóstomo, contra os acadêmicos, também Santo Agostinho, explicação da Carta dos Romanos e Gálatas, Santo Agostinho, Examerão, 6 dias da criação, Santo Ambrósio,
comentários das cartas de São Paulo, São João Crisóstomo, parte 1, parte 2, parte 3, que eu mostrei aqui para vocês, a regra pastoral Gregório Magno, a criação do homem, vários temas, né, Gregório de Nissa, aí temos Orígenes, São Jerônimo, né, obras completas, Cipriano de Cartago, ele é um africano, tem um interesse, aí mais Santo Agostinho, a Trindade, né, Orígenes, Tratado sobre o Batismo, Agostinho, comentário ao Evangelho de Mateus, São Jerônimo, a música, Agostinho, bastante coisa, tá? Aí, isso daí é um geralzão sobre a coleção, ó. Vocês podem pausar o vídeo, tá? E lerem, se for do interesse de vocês. Então é isso daí, eu devo comprar um pouco mais da metade dessa coleção aqui, tá bom? Mas é aquilo que eu disse para vocês, sem estudo bíblico, não vale muito a pena, tá? Existem estudos bíblicos aí com 20, 40 lições, 20 lições em média, apenas 20 lições, que te dá uma geralzão assim sobre a Bíblia. Recomendo também ler ela completa. Agora, fora isso, não vale a pena não, tá? Porque você primeiro tem que se acostumar com os termos bíblicos também, ao invés de ir para uma coleção, uma leitura mais maçante dessa maneira. E eu também não quero que você seja enganado por comentários de filósofos. Como eu disse para vocês, alguns padres da igreja relativizaram muitas passagens bíblicas, filosofaram sobre o assunto, misturaram com filosofia grega. Então eu não quero que você seja enganado, eu quero que você leia a Bíblia exatamente como ela é, tá? Porque senão não faz sentido. É a mesma coisa, não faz sentido você ler comentários de uma obra sem antes conhecer a obra, tá? Isso é muito ruim, não apenas na teologia, em todas as coisas, isso daí é ruim pra caramba, tá? Então é isso daí, galera. Até o próximo vídeo. Fui.